Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da série de webinários de Histórias de Empreendedor, onde a gente está aqui com o Alisson, nosso convidado. E para a gente dar início a essa noite, a esse bate-papo, se você é novo aqui no canal, aqui nos vídeos da InSocial, já te peço para se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder os próximos webinários, tá sempre ligado com a gente. E se você perdeu algum webinário que já passou, fica tranquilo, tá tudo salvo aqui no nosso canal, assim como esse webinário aqui, tá? Mas já vai chamando todo mundo que está interessado em saber um pouco mais sobre mudança e empreendedorismo. Tá? Se você não conhece, a InSocial é um projeto social sustentado, né, pela Inglobal, que é uma empresa de educação executiva, com foco principal em inversões de negócio no Vale do Silício e Israel, e com a parceria com o nosso embaixador, o Renan Neves, que está aqui com a gente hoje, a gente consegue levar o empreendedorismo para mais pessoas, através de conhecimento, networking, e assim a gente consegue evoluir e capacitar tanto empreendedores, quanto executivos, quanto pessoas que estão em início de carreira, para a gente conseguir acelerar o nosso Brasil. Então agora eu vou passar a bola para o Renan, para ele se apresentar e a gente dar início na noite de hoje. Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Obrigado, Júlia. É um prazer sempre muito grande estar aqui com vocês, né? E para quem não me conhece, eu sou o Renan Neves, embaixador social da InSocial, e sou o fundador da TWM Simuladores, uma empresa que aproxima as instituições, né, do ensino superior ao mercado de trabalho. Então, nós procuramos criar um alinhamento aí entre o que é o ensinado e o que o mercado necessita, né? Nessa caminhada empreendedora, conheci a Inglobal, e foi um grande prazer me juntar a esse projeto, encabeçá-lo, né, justamente porque a gente, assim como o Lima, acredita que o empreendedorismo é o que vai mudar o nosso país. Então, eu procuro sempre reforçar essa frase em todos os webinários, para aqueles que já nos acompanham, né, ele vai falar do Lima de novo, né? Vou falar do Lima de novo. E nesse novo cenário aí, né, de histórias do empreendedor, nós estamos com o Alisson, que vai nos agraciar aí com toda a sua história de fundador de startup, de head de inovação, né, que está realmente criando um ecossistema aí na nossa cidade, né, está fomentando esse ecossistema, e como ele mesmo fala, né, tem espaço para todo mundo, né, quando todo mundo vai crescendo, realmente todo mundo cresce, né, não é uma competição ou não é uma questão de soma zero, né, pelo contrário, é uma soma que só tende a ser exponencial e positiva, né. Então, Alisson, é um grande prazer estar aqui com você, muito obrigado pelo convite, e agora a palavra é sua. Pô, que isso. Obrigado a vocês aí, pessoal, pelo convite, super agradecido, super honrado, principalmente. Queria agradecer também a todos vocês que estão aí assistindo, em algum momento vão assistir também esse bate-papo. Meu nome é Alisson, como o Renan trouxe, hoje eu sou head de inovação da Pascoaloto, mas desde bem molequinho, sempre fui apaixonado por empreendedorismo, então falar sobre isso hoje vai ser um prazer, viu, pessoal? O que eu gostaria, começando de falar, além de me apresentar, só um contexto rápido, eu tenho 29 anos, eu me formei em administração pela UFSCar em 2010, sempre gostei muito dessa área de gestão, né, apesar de ter outros interesses também por outros temas, como psicologia, fotografia, enfim, sou uma pessoa apaixonada por viagem, principalmente, isso ficou bastante marcado durante toda a minha carreira, durante toda a minha vida, e empreender para mim sempre significou, sempre brilhou meus olhos, sempre teve uma significação muito grande para mim, muito importante na minha vida, né, eu sempre tive uma filosofia muito clara para mim, desde quando eu era muito moleque. Se você não tiver empatia, um mínimo de empatia por alguma coisa, dificilmente você vai se engajar, né? Então, acho que a primeira questão aí que eu falo para boa parte das pessoas que às vezes vêm me procurar, eu tenho uma ideia, tem um negócio bacana que eu gostaria de fazer aqui, que eu queria desenvolver, o que você acha? Falei, você tem apreço por ela ou você quer só dinheiro por ela, né? Porque se você não tiver uma empatia mínima com alguma ideia, com algum desejo, com alguma questão, alguma vontade para você, dificilmente você vai conseguir aprender, se desenvolver, enfim, você vai conseguir, de fato, crescer naquela linha, né? Então, para mim, sempre foi uma escada, né? Você sempre começa com um interesse, onde você tem um conhecimento quase que zero, você tem mais uma chama, né? Tem alguma coisa que te chama a atenção, mas você não tem, enfim, nenhum tipo de relação com o tema.
A partir desse momento que você vai tendo interesse, você vai aprofundando, você começa a interagir com ele, porque começa a gostar de uma coisa ou outra, passa a ter, talvez a ser um hobby, né, alguma coisa que você interage aí de maneira amadora, mas de maneira mais frequente, até que você começa a pegar mais tecnicidade em relação àquilo, né, se aprofunda, aprende coisas novas, metodologias, técnicas, até você ter capacidade de ser um especialista, né? Quando você entende muito do assunto, você já é uma pessoa que consegue, a partir de tudo que você vivenciou e aprendeu, você já consegue, talvez, de alguma forma, monetizar aquilo. Né? Você consegue levar isso para outras pessoas, você ser uma referência naquele tema. E eu acho que a última etapa, o último degrau dessa escada aí é você chegar numa linha de você ser um agente transformador daquele tema. Né? Você conseguir revolucionar, inovar, assim como pouquíssimos em relação aí a empreendedorismo conseguiram fazer de uma maneira brilhante, né? A gente pode citar até desde um Steve Jobs até, enfim, a família Williams, por exemplo, em relação a várias coisas também de empreendedorismo. Acho que 1 milhão de referências hoje em dia. Então, tudo começa lá no interesse, né? Eu acho que essa é a principal ponto que tem que ficar na cabeça do empreendedor, daquela pessoa que quer, de fato, fazer alguma coisa diferente, importante para ela, né? Ela tem que entender que é uma escada, ela não vai conseguir de uma hora para outra sair ganhando 10, 20, 50 mil reais. A gente não pode fazer pelo dinheiro, né? Você tem que ter uma empatia mínima por aquilo que você tem de atração. Então, não tem uma resposta exata, né, de quando vai dar certo, se vai dar certo. Você simplesmente faz porque você gosta. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Olha, eu acho que tem 2 frases, né, que reportam bem essa questão, né? Uma, eu ouvi do Edgar Rueda, lá no Êxito, e ele fala que quem tem um porquê suporta qualquer como, né? Na realidade, isso foi do Marcelo Scher, não foi nem dele, né? Ele fala que quem tem um porquê suporta qualquer como, né? E uma da Carol Pfeiffer, né, que ela fala, a dor que você resolve, por exemplo, é sua dor, porque aí, se você tem essa dor, então automaticamente você vai lutar muito mais por ela, porque você sente isso, né? Exatamente. E, enfim, aí, fazendo uma conexão até um pouco da minha realidade de hoje, por que empreendedorismo, por que trabalhar com inovação, por que trabalhar com startup, com empreender, de fazer alguma coisa que não está clara, encontrar uma dor. Enfim, desde pequeno eu tive muita forte influência na minha família, né, em relação a vamos trabalhar, 9 não é bom, eu quero 10 numa nota, aprenda a diagramar. Eu odiava diagramar, odiava. Mas meu pai falava muito para mim, vai diagramar, vai trabalhar com marketing, que não sei o quê. Seja seu próprio empregado. Eu ouvia muito isso dentro da minha casa, né? E eu queria, ao mesmo tempo, não morar com meus pais durante uma época, eu queria sair, ver o mundo, sempre gostei de explorar. Eu sempre tive uma forte influência de trabalho também, né? Eu falava, puta, a primeira vez que eu ganhei uma grana, eu falei, puta, ganhar dinheiro é legal, né? Tem um negócio diferente aqui, né? Você faz umas coisas aqui que você quer, né? Literalmente seu, né, Alisson? Foi uma coisa exatamente. Sua, né? Exatamente. Aí, dentro do ambiente de trabalho, comecei a trabalhar muito cedo, com 13, 14 anos de idade, eu estava em contato muito frequente com pessoas mais velhas, e isso me ajudava a pensar diferente, a aprender coisas novas. E aí, no dia a dia, no trabalho ali, o pessoal naquela rotina do dia a dia, trabalhando que nem louco, às vezes eu parava, eu falava, puta, olha quanta oportunidade que ninguém aproveita, né? Enfim, uma coisa que ficava muito forte nesse ambiente de trabalho para mim também era a palavra negociação, né? Para mim sempre foi muito forte essa questão a questão política do trato das coisas, do trabalho, do dia a dia. Então, naturalmente, por esses 2 pilares aí da família, do dia a dia, da educação, e começar a trabalhar cedo, me chamou muito a atenção para essa questão vamos empreender, vamos fazer umas coisas que ninguém consegue fazer, né? E o primeiro gatilho de ideia que eu tive, eu estava no 3º colegial, a gente, para quem se forma na 8ª série, 3º colegial, tem aquelas formaturas, né? E as camisetas de final de ano, você faz lá a camiseta com molecada, todo mundo assina, tem uma frase legal lá que você faz para a turma, né? E aí era sempre aquela dor de cabeça, né? Tinha que fazer aquele comitê que ia atrás dos fornecedores, porque você tinha que comprar a camiseta, tinha que achar uma arte que não gostasse, era aquela briga, né? Aí um amigo meu falou assim, cara, por que é tão difícil, né? Vamos tentar fazer um negócio aqui diferente? Vamos trazer umas 3 artes prontas, a gente acha um fornecedor bom e traz aqui pra galera votar e acabou? E deu super certo, né? E a gente acabou intermediando a venda, a gente pegou a grana da molecada, achamos o fornecedor, fizemos a camiseta. Aí a gente falou, cara, isso aqui
uma coisa legal para a gente tentar fazer para dar dinheiro, né? Imagina, terceiro colegial, saindo da escola, pô, vamos tentar. E aí a gente começou a fazer camiseta, cara, começando a bater nas terceiros colegiais, oitavas séries das outras escolas, a gente conhecia o pessoal, era amigo, né, das outras escolas, e a gente foi vendendo camiseta assim, até que uma época bateu que um representante das plateias, do Jô, do Pânico na época, levando excursão de Bauru para lá, chegou em nós, porque eles viviam em escola, né, tentando levar as turmas, os adolescentes. Aí a gente falou, cara, a gente tem uma ideia boa para você, a gente faz para você uma camiseta, eu fui no Jô, por exemplo, com uma data, você põe no teu kit e você compra camiseta nossa. O cara falou, fantástico, vamos fazer. E começamos a fazer camiseta pro cara, começamos a fazer camiseta pro Jô, começamos a fazer camiseta pro Caldeirão do Hulk, isso no terceiro colegial, né? Aí a gente falou, vamos fazer um site, vamos vender camiseta, né? E a gente começou a correr atrás. Aí a coisa deu uma parada aí, né? Eu passei na faculdade, fui fazer o FSCar, passei no vestibular, aí cidade nova, tudo novo, sozinho, a gente não conseguiu sustentar mais essa operação. Mas foi a primeira vez que eu entrei de fato no empreendedorismo, foi nessa época, né? Eu achei muito legal a oportunidade e viver num ambiente que tinha muita possibilidade de fazer isso, né? Na época eu tinha... Sim. Mas como que foi esse ponto aí da sua vida? Porque você, terceiro ano, né, já estava ganhando um dinheiro pelo volume aí, talvez algo bem significativo, né, pela sua idade, e aí você falou, não, eu vou parar com isso e vou para a faculdade. Como que foi essa decisão aí? Eu acho que assim, o que pesou muito da faculdade foi mais o fato de eu querer explorar, né? De sair de Bauru, ir para um ambiente diferente, sair das casas dos meus pais, ter uma liberdade, uma independência. Então, eu estava estudando forte já para vestibular, eu sabia que eu queria aquilo, e eu não tinha colocado planos, vou abrir uma empresa de camiseta, né? A coisa foi rolando, foi acontecendo. Não foi nada assim planejado, né? A gente fala tanto em planejamento estratégico, PowerPoint e um monte de coisa. Não tinha nada disso, né? A coisa foi girando, foi dando certo. Então, foi gostoso por causa disso. Então, quando a gente decidiu parar, também não foi uma coisa que deixou a gente chateado, né? A gente tinha 17, 18 anos na época, para 18 anos. Foi uma experiência e foi muito legal, né? Então, tudo isso me chamou muita atenção para poder fazer administração. Né? Então, assim, desde os meus 14, 15 anos já tinha muito claro, eu quero fazer administração. É até legal que no primeiro dia de aula na faculdade, o professor falou, levanta a mão aí, quem queria fazer administração que passou aqui, né? Eu lembro que, assim, de 60 alunos da sala, 15 levantaram, eu queria, o resto queria moda, direito, medicina, enfermagem, né? Então é um curso, sim, que na maioria das vezes é genérico, né? É um curso que a galera brinca, você aprende de tudo, não aprende nada, né? Mas, pô, eu sempre tive muita vontade, né? Porque trabalhava muito a questão da gestão empresarial, e era um monte de tópico, coisas diferentes. Então, isso para mim foi legal, né? Aí eu vim para uma cidade nova, uma rotina nova, já não dava para fazer tanta coisa durante o dia em relação ao trabalho por causa da faculdade. Mas eu fiquei um tempo, né? Eu fiz faculdade noturna, no FSCar, era curso noturno, eu tinha um tempo durante o dia, então eu comecei a me interagir com a faculdade, participar de grêmio, participar de atlética, participar de centro estudantil, e a faculdade aqui é em Sorocaba, né? Eu estou em Sorocaba, inclusive, agora, é uma unidade que tinha aqui, que abriu em 2010, ninguém conhecia, e o curso era novo, o prédio era novo, né? Para vocês terem ideia, eu fazia aula eu tinha aula na biblioteca, porque eu não tinha sala de aula pronta, estava construindo ainda, né? Então a gente formou o curso, eu sou a segunda turma de curso de administração da UFSCar aqui no Brasil. Então, tem um significado muito legal para nós. A gente desenvolveu não só o curso, mas desenvolveu a atlética da faculdade, e eu me envolvi muito com isso, né? Então, mas aí depois de 6 meses, 7 meses, eu comecei a sentir falta daquele dinheiro entrando, né? Estava sem trabalhar, enfim, comecei a pensar que eu queria fazer de trabalho. Aí surgiu uma oportunidade de um estágio, fui trabalhar na Fiat, na área agrícola deles, na Case, que faz trator, máquina agrícola, enfim. Nunca tinha tido experiência com a área de RH, mas fazendo administração era um primeiro passo, mas eu queria entrar na empresa, queria trabalhar, é isso que eu queria, né? O trabalho que me desse, eu ia. Então, para mim foi interessante, trabalhei um ano em RH, acabei sendo efetivado super rápido e tive outras oportunidades lá dentro e migrei para a área de marketing. Eu trabalhei na área de marketing durante um bom tempo, basicamente por quase 4, 5 anos, o tempo todo que eu fiquei na Fiat. Lá eu me desenvolvi muito sobre todos os pilares do marketing, produto, precificação, business intelligence, CRM,
comunicação principalmente, comunicação, mas produto principalmente. Então foi muito legal, porque marketing na minha cabeça naquela época de faculdade era comunicação e propaganda, né? O marketing hoje em dia tem uma estratégia muito maior. A gente pega o marketing digital hoje em dia, se você tem produto digital, você não tem como sobreviver sem o marketing digital, né? Então naquela época eu comecei a ter muito contato com isso. É uma indústria muito mais clássica, né? A gente está falando de nada perto de uma startup, é uma empresa com mais de 140 mil funcionários no mundo inteiro, tem plantas, fábricas nos 5 continentes, então é natural que você tenha uma operação muito mais complexa, né? Você não consegue ter aquela agilidade. Também de físico, né? A gente está falando aí de produção física, né? De veículos e tudo mais, né? Exatamente. Então, para mim foi interessante, porque para mim a Case foi a minha escola, né? Foi a primeira escola industrial, uma escola de trabalho que eu tive de fato. E até uma pausa, um parênteses, o primeiro trabalho, o segundo trabalho que eu tive na minha vida, quando eu tinha 14 anos de idade, foi na Pascoloto, né? Então, é interessante, porque eu trabalhei lá como guarda-mirim, né? Menor aprendiz. Né? Guarda-mirim a gente fala aqui em Sorocaba. Era menor aprendiz em Bauru, eu trabalhava na área de comunicação e tirava foto dos eventos, fazia foto tem umas TVs corporativas ainda da Pascoloto, que era a nossa forma de comunicação na época, não tinha rede social, não tinha nada disso. E a gente fazia toda uma comunicação com os CIs, né? Que a gente chama assim, os nossos colaboradores, nossos clientes internos. Eu fazia as artes, né? Então, pô, meu pai falava, faz diagramação, e eu tava lá, e fui trabalhar com diagramação. Eu acho muito bacana que você não é o primeiro convidado nosso que fala sobre a sementinha do mundo dos negócios desde a infância, da adolescência. E aí a gente começa a pensar, uma coisa que a gente vê muito no Vale do Silício também, é a cultura que tem em cima do você crescer visando, sabe, sabendo o que é negócio, sabendo que trabalhar um pouco com economia, dinheiro, o que ele significa, quais movimentos você faz, contato com outras pessoas, para você ter contato com outras culturas, ideias, conhecer outros ambientes. Então, acho que é um ponto muito interessante para a gente ter na construção da sociedade como um todo, do que representa uma criança fazer pulseirinha e vender no bairro, por exemplo, entendeu? Então, são esses pequenos passos que a gente pode ver por aí, que podem ter uma grande influência na gente quando a gente crescer, até pelo próprio intuito de socialização de uma criança ou de um adolescente, de conhecer mais gente, de conseguir aprender com outras pessoas. Você falou tudo, Júlia. E outra, eu lembro muito bem, no meu segundo colegial, eu tive durante um ano só, estudei um tempo só estudei em escola particular, não venho de família de berço de ouro, muito pelo contrário, meu pai sempre batalhou muito, sempre teve muita dificuldade, mas ele sempre pagou pela minha educação quando eu era moleque, né? Isso com certeza fez muita diferença, sou muito grato por ele em relação a isso. E naquela época, a escola que eu estudava, durante um ano, a gente tinha aula de empreendedorismo. Eu estava no segundo colegial, a gente tinha aula de empreendedorismo. Eu nunca tinha visto isso. E ali foi, assim, uma chama que me ajudou muito, cara, a desenvolver ainda mais esse sentimento de relação com o negócio, né? Para mim, o primeiro estado que eu consigo imaginar, que eu consigo lembrar, quando eu tinha 13, 14 anos de idade, e o primeiro trabalho que eu tinha era, meu pai é jornalista esportivo, e eu ajudava ele tirando foto dos jogos amadores que acontecia durante as rodadas de domingo. E eu rodava os campos com ele, tirava foto e ele levava foto para o jornal. Então, eu tenho foto estampada em jornal, assim, de 14, 15 anos de idade, né? Então, isso era legal. E, assim, primeiro salário meu, eu ganhei R$30 num cheque. Imagina um menino de 14 anos de idade recebendo R$30 num cheque. Eu falei, o que é isso, né? Então, essa relação de só ter recebido o cheque, eu tive que ir num banco, abrir uma conta, né, fui sozinho, foi uma coisa muito louca, porque eu falei, quero abrir uma conta. Aí a mulher falou, o que você quer abrir uma conta? Mas cadê tua mãe e teu pai, né? Eu tive que voltar com a minha mãe depois. Então, assim, isso que você falou faz todo sentido, porque desde muito menino, eu sempre tive muito contato com educação financeira, com educação e planejamento de negócio, empreendedorismo. E isso muda completamente a concepção de uma criança em relação ao crescimento dela, em relação ao tato com esses temas, né? Não tenho dúvida disso. Ô Alisson, e também você cita muito a figura do seu pai, né, nessa caminhada. E a gente até fez uma pergunta dessa para o Marcelo, da Gigatron, que foi o nosso primeiro convidado do História de Empreendedor, né, que ele também citava a relação com o pai dele, né? Você considera o seu pai como o seu primeiro mentor nessa questão de empreendedorismo? Com certeza. Meu pai, durante muito tempo, ele é jornalista, durante muito tempo ele trabalhou vinculado a jornais, mas depois ele foi trabalhar como autônomo, foi para mercado, assessoria de imprensa.
E desde moleque eu via a batalha que era, entendeu? E você tinha, óbvio, o bônus de você trabalhar por conta, mas tinha um ônus também, né? A dificuldade de você faz tudo, você é o marketing, você é o comercial, você é o financeiro, você é o administrativo, e tá lá a conta para pagar no final do mês, né? Então, eu admirava muito essa relação de trabalho, para mim, com certeza. O famoso giro de capital, né? E entra um valor significativo, aí você fala, mas isso é garantido no mês que vem? Não, né? Você fez o contrato daquele mês, né? Eu achava super legal isso, sabe? Essa energia que ele colocava, né? Mas, enfim, aí eu estava trabalhando durante quase 5 anos na Case, já, na Fiat, e aí eu botei na minha cabeça que eu queria ter uma experiência internacional. Eu comecei a gostar muito de viajar, quando eu juntei um dinheiro, quando eu tinha 18 para 19 anos, e fiz minha primeira viagem para a Europa. Eu fui para a Itália passar lá 10, 15 dias com 2 amigos de infância, que um dos amigos tinha uma irmã que estava casando lá. Nunca tinha pego avião na minha vida, mas eu juntei uma graninha e fui. Nossa, quando eu fui, eu voltei maravilhado. Falei, não, eu quero viajar minha vida inteira. E a partir daí virou, assim, mais do que um hobby, né? Virou um alicerce, um negócio super importante para mim. É mais do que hobby, né? Tá muito no meu DNA essa questão, né? Então eu botei na minha cabeça naquela época, eu vou juntar uma grana, em algum momento da minha vida eu quero morar um tempo fora. Pelo idioma, pela carreira, por abrir minha cabeça. E nessa época, depois de 5 anos eu estava na Case, eu estava com uns 22, 23, quando eu decidi ir embora. Eu estava trabalhando muito essa questão de inteligência emocional, né, já naquela época, né, e vejo isso como hoje é fundamental, ainda mais nesse momento que a gente está de evolução muito rápida dos processos, o mundo dos negócios está evoluindo de maneira muito abrupta, e falo abrupto porque é assustador no sentido assim, de quanto é positivo, mas com a velocidade também deixa uma lacuna gigantesca entre várias áreas, profissões, necessidades, demanda, ofertas de mercado, uma coisa muito doida. E para mim ficou sempre muito claro, a gente tem que estar muito, muito bem consigo próprio, com o ambiente de trabalho, com as pessoas, com o seu próprio crescimento, você tem que ter uma força emocional muito boa, né? Então, naquela época eu já estava muito nessa linha da inteligência emocional, como podia cada vez mais me fortalecer para que eu pudesse enfrentar desafios cada vez mais maiores, né? E aí eu decidi passar um tempo fora, na época eu juntei uma grana e fui morar na Irlanda. Fui passar um ano, a minha ideia era passar um ano em Dublin, aprender inglês e voltar, né? Então, eu sempre tive isso muito forte comigo, até remeta ao título da nossa conversa, né? Quando mudar uma necessidade, e para mim nunca foi um problema, muito pelo contrário, né? Se precisar ter que recomeçar do zero, independente do momento, beleza, eu sempre tive muito isso, a mudança me traz positividade, me traz energia para recomeçar muita coisa, sabe? Então, eu auto me provoco essas mudanças de tempo em tempo, porque isso me dá uma energia de fazer coisas de maneira diferente, nova sempre, sabe? Talvez o aspecto seu ali de necessidade não é o que todo mundo vem à mente, né? Quando fala assim, a necessidade era algo que você não queria, mas foi necessário. Para você é o contrário, é um sustento, né? É um alicerce, né? Esse é o sentido de necessidade, né? Exatamente. E para mim é legal, porque, óbvio, dependendo do seu esforço, da sua paciência, você fechar uma porta aqui, você está em algum momento abrindo outra em algum outro lugar, né? E não dá para você medir, é uma porta melhor do que a outra. É um aprendizado diferente dentro do outro, né? Eu acho que na carreira de empreendedor isso é inevitável. Você vai passar por situações que você não controla, você reage, né? Você reage às coisas. Você tem que reagir bem em relação às coisas que vão acontecer durante a tua carreira, né? Pessoal, profissional, o que seja. Então, acho que essa é a grande mentalidade aí, né? Se você quiser controlar, se você achar que aquilo que você está colocando no teu PowerPoint, na tua conta da planilha do Excel, aquilo vai acontecer exatamente na prática, esquece, vai para casa que você vai sofrer, entendeu? Não é para você o negócio. Então, você tem que ter uma adaptabilidade gigantesca, né? E esse fato de mudar sempre me trouxe o conceito da adaptabilidade, essa flexibilidade. E foi muito bom, porque eu cheguei em Dublin, né? Eu já estava no início de carreira legal, despontando já, assim, na Case, já estava na posição de assumir quase uma coordenadoria de uma área de estratégia de marca lá da frente de marketing, e larguei tudo isso, pedi demissão e fui trabalhar, nem trabalhar, né? Fui passar um tempo na Irlanda e não tinha planejado absolutamente nada, trabalho, o que eu vou fazer, lá eu vejo, né? E aí eu dei sorte, também fui atrás, muito pelo meu perfil, uns 15, 20 dias eu consegui um trabalho num hostel, ia trabalhar na recepção,
Falei, pô, maravilhoso. Para acelerar o inglês, para mim ia ser fantástico, né? E aí foi dando certo, comecei a colocar alguns processos ali na recepção, aí o pessoal falou, vamos trazer ele para o escritório. Aí eu fui para o escritório, fui trabalhar mais com processos na área de pós-venda, gostei, mas é uma área super complicada. O pessoal aí que trabalha com Customer Success, viu? Ó, vocês são abençoados, viu, gente? Porque o negócio não é fácil. É pressão do cliente, é pressão do chefe. O negócio não é para cardíaco, viu? Mas foi a primeira área que eu trabalhei lá fora, nessa empresa, assim, de administrativo mesmo, dentro do escritório, achei bem legal. Mas depois eu tive oportunidade para trabalhar na área de vendas, nunca tinha trabalhado assim, na ponta mesmo, vendendo. Eu trabalhei numa empresa que era uma holding de turismo, né? Então eles tinham um hostel, tinha uma agência de viagem, tinha uma agência de tour pela cidade, viagens de curto prazo, viagem de longo prazo, visto, venda de passagem aérea, era gigantesco. E aí eu consegui um trabalho para agência de turismo internacional, para venda basicamente de intercâmbio, me dei muito bem. Depois de 6 meses trabalhando nessa área, o pessoal fez um convite para mim, olha, a gente está abrindo uma unidade lá em Galway, uma cidade que fica do outro lado de Dublin. Se você for para lá, a gente está te oferecendo para você ir para lá, liderar a frente da abertura da loja, gerenciar ela, e a gente te dá um visto de trabalho. Eu falei, pô, eu não estava esperando nem um pouco isso, né? Eu ia passar um ano em Dublin para aprender inglês, né? Não queria ficar aqui, não tinha nenhum plano nesse sentido, né? E eu tive que fazer várias mudanças de novo, né? Acho que é aquela célebre frase do empreendedorismo, né, do Flávio Augusto, quando falam para ele, você teve sorte? Ele fala, tive, sorte é o encontro da oportunidade com o preparo. Exatamente. Né? Então, você estava preparado para assumir aquilo lá, aí você deu sorte. Boa. Tem que ter o esforço, tem que correr atrás, né, não tem o que fazer. Então... Aí também entra muito do que você falou do autoconhecimento, né? 2, autoconhecimento e conhecimento de uma forma geral, porque para muita gente que pode escutar a sua história, fala assim, cara, que loucura, sabe? Tipo, ele se jogou, para mim não daria certo. Então, é muito essa questão de você saber o que significa as coisas para você, qual é o seu sentimento em relação às coisas. Você se conhecer, ter a inteligência emocional para saber se adaptar às realidades, para saber aonde você vai se jogar, como você vai se jogar. Então, acho que é muito interessante, porque você tem um perfil mais, digamos assim, aventureiro, né? Que mais, vou lá, eu me planejo, mas dou a cara a tapa para transformar e tal. Então, para algumas pessoas não pode dar certo, outras não. Então, é muito bacana ter a autorreflexão constante, porque também em cada momento da sua vida você pode ser uma pessoa completamente diferente. Né? A gente sempre está mudando constantemente um propósito, um ideal, uma forma de se relacionar com o tema, a forma como você pensa, enfim. E que bom, né? Mais uma vez, a mudança nesse sentido é sempre bem-vinda, mas a gente não é um estático, né? A gente não é um código estático, muda sempre, e isso que você falou é fundamental, viu, Júlia? É importante você trilhar aquilo que é importante sempre dentro do seu ponto de vista de resultado, objetivo, do seu jeito, da sua maneira, mas você tendo muito forte aí questões de esforço, conhecimento, correr atrás de o que é importante, o que não é importante, e escolher muito bem as batalhas também. Eu acho que isso é um ponto fundamental. Às vezes a gente bate tanto a cabeça com algumas coisas que não faz sentido, para outras vale muito mais, mas eu acho que isso também é um resultado aí da caminhada, né? Mas é super legal o que você falou, porque cada um pode evoluir, acelerar o próprio crescimento de uma forma, e não quer dizer que a minha é melhor que a sua e vice-versa, muito pelo contrário. Eu fiz aquilo que eu tinha diante da minha realidade, diante dos meus insumos e materiais, e da minha educação, né? Por isso que eu falo, dentro de casa eu já tinha muito dentro de casa a questão do empreendedorismo, então isso ajudou muito, né? Uma máxima que eu gosto muito reflita muito quando for falar, puta, o Renan é super gente boa, é 10 o cara, né? Puta história da hora, queria ser ele, igual ele, né? Não, você tem um potencial tão igual quanto, entendeu? Você tem que olhar aquilo que você faz, aquilo que é a característica sua, é saber nivelar ela. Por isso que eu acho que a questão da inteligência emocional, do autoconhecimento, ela traz para você um pouco dessa organização do processo, né? Dessa construção, desse aprendizado em si, porque não é fácil, não é simples, né? Não é assim, vou botar uma data, daqui 6 meses tá legal, tá pronto, tô bem. É um negócio de constância, né? A coisa tá sempre mudando. Mas eu topei o desafio. Desculpa. E até só um ponto, em se falando de empreendedorismo também, o ponto de você se conhecer é saber de qual ajuda você precisa, das pessoas que vão estar ao seu redor, quem vai estar na sua equipe, quem vai ser seu complementar,
Quem vai ser a pessoa que vai pensar diferente? Então, acho que são pontos que reforçam cada vez mais a importância de você saber quem é você mesmo, né? Exato. Eu vou chegar nessa parte, é fundamental esse ponto que você falou, porque por mais que você se auto-aprimore, você nunca vai ser autossuficiente, né? Sempre vai precisar de uma complementação. Esse ponto começou a acontecer quando eu cheguei em Galway, né? Eu cheguei lá, já tinha 1 ano e meio, mais ou menos, de Dublin, morando em Dublin, estava bem, estava assim, falando bem inglês. Eu achei que eu nunca ia conseguir falar inglês, porque sempre foi uma barreira. Eu coloquei uma ideia estúpida na minha cabeça, que era, eu só vou aprender inglês na hora que eu sair do Brasil, né, que eu fui para fora. Na hora que eu cheguei lá, cru, falei, meu Deus, cara, não sei falar nada. Puta, foi um desafio gigantesco no começo. Mas foi legal, porque em Galway eu tive contato com a cultura. Eu falo para todo mundo, Dublin eu tive um contato de intercâmbio internacional. Dublin é uma cidade cosmopolitana, tem gente de tudo que é lugar, né? Eu morei numa casa lá, tinha alemão, espanhol, italiano, mas não tinha irlandês, né? Não passou irlandês. Eu acabei também, uma outra curiosidade, eu acabei não morando com um brasileiro. Isso foi muito raro para mim, para a galera lá, mas foi interessante. Mas quando eu fui morar em Galway, eu fui morar com 3 irlandeses. Então, eu vivia a rotina deles, né? Eu visitava a família deles, eu ia no churrasco com os amigos deles. E aí eu falei, nossa, isso é Irlanda, né? Então foi muito legal para mim, Galway. Só que Galway tinha um aspecto um pouco mais complicado que Dublin quanto a tempo, clima, né? A Irlanda já é conhecida por tempo cinza, chove pra caramba, as 4 estações do ano você vê no mesmo dia, né? E é fato, né? E Galway é pior ainda, tá? Na costa atlântica, chove com mais intensidade, é mais cinza. Então eu já estava quase 3 anos lá, já estava assim, e bate a questão de humor, isso mexe muito, ainda mais brasileiro, que a gente está acostumado com tropical, sol. Chegava inverno, amanhecia 9 horas da manhã e escurecer 3 horas da tarde, né? Tipo, a cabeça pirava, né? E não tinha o que fazer, né? É pub, você vai pra pub, o pessoal só bebe. Então... E ainda sem arroz e feijão, né? Nossa senhora, o povo só come batata. Batata é purê, batata frita, batata assada, só batata. Então, mas assim, foi uma experiência fantástica, eu gostei muito de morar lá. Mas eu já estava começando, aí naquela época, isso já era 2014, 2015, eu comecei a falar, opa, eu preciso dar uma atualizada aí, tô trabalhando ainda com indústria clássica, né, startup bombando, e na Europa principalmente o tema estava muito latente. Falei, que negócio é esse de startup aí, né, fiquei entusiasmado. E eu já estava com vontade de sair da Irlanda, né, só que assim, por conta de visto, esse tipo de coisa, não tinha muita opção. Aí eu falei, puta, Espanha é um país que tem um clima super agradável, população, a cultura é muito semelhante à nossa, é um povo mais para cima, mais alegre, o clima favorece muito nesse sentido, e Barcelona, Madrid, hoje, na Europa, são os grandes focos de desenvolvimento de startup, né? O próprio governo tem boas diretrizes nesse sentido. E aí, por um acaso do destino, eu acabei conhecendo a Melissa, que foi minha sócia até hoje no Curioso. É uma sueca, quem me apresentou ela foi um amigo de Bauru, inclusive, que quando ele tinha 15 anos de idade, ele foi fazer intercâmbio na Suécia, e aí voltou, manteve contato, ele sabe que eu adoro viajar, tem uma pira gigantesca por isso, e ele mandou um print, né, do Instagram, do LinkedIn dela na época, falou, pô, a Melissa está querendo abrir uma startup em Barcelona, de viagem. E uma coisa que eu piro muito, às vezes assim, pô, tenho uma ideia, eu rabisco, faço um canvas da ideia, boto sempre uma coisa no papel, né? Então eu tinha bastante ideia já colocada no papel, e aí eu vi o LinkedIn dela, fui trocar uma ideia, e tinha uma coisa muito semelhante que eu já tinha pensado já de um serviço para turismo, né? Eu falei, pô, Melissa, prazer, tal, gostei da sua ideia, se quiser trocar uma ideia, estou super com vontade de entrar nesse mercado de startup, não sei o que fazer, como fazer, mas se puder ajudar, estou aqui, vou no voluntariado, estou para aprender, né? Não quero cobrar nada, até porque tem muito mais para me auto-desenvolver. E aí fizemos um papo de Skype de 1 hora e meia, ela super topou, ela tinha acabado de começar a ideia, tinha participado de um Startup Weekend lá na Espanha, ela tinha ganhado em primeiro lugar com a ideia, e ela falou assim, preciso de uma ajuda com marketing, né? Eu falei, vamos lá, né? Se for para reestruturar, preciso estruturar a área de marketing. Eu falei, legal. E aí eu fiz um trabalho para ela durante um mês, isso era novembro, finalzinho do ano de 2016, 2015, pô, ela curtiu pra caramba, e aí entra esse ponto que a Júlia falou, deu um match gigantesco, né, de complementariedade entre ela. A Melissa, não só por questão do perfil da própria pessoa, mas por questão cultural, a pessoa que nasceu na Suécia, tem uma instrução educacional
completamente diferente de tudo que eu já vi na minha vida. Assim, é uma coisa louca a forma como eles pensam na problemática e como eles pensam na solução. Então eu falei, meu, tô trabalhando com uma galera aqui que, assim, é outro universo, sabe? Parece que, assim, a gente não tem nem um pouco de desenvolvimento nessas práticas de negócio, porque o que eles fazem é uma coisa absurda. Eu fiquei impressionado, né? Só que ela tinha uma série de dificuldades, até porque ela é um ser humano, né? Numa série de frentes, né? Tinha dificuldade, por exemplo, com gestão, tinha uma dificuldade grande com marketing, com vendas, principalmente, e eram áreas que eu já tinha uma certa habilidade maior. Eu já tenho um pouco mais de dificuldade com você desmiuçar uma DRE, você fazer todo um controle financeiro. Ela foi formada nessa área, ela tem uma facilidade muito maior do que eu tenho, por exemplo, com tecnologia, de falar linguagem, né? Eu lembro uma vez que, em parênteses, a gente foi participar de uma palestra com um francês que era CEO do Happn, aquele aplicativo de encontros, e tinha pouca gente no lugar, o pessoal foi embora, aí ficou uma rodinha, ficou eu, ele ali, mais umas 2, 3 pessoas, e eu arranhando super ruim no espanhol, tentando falar com ele no inglês, e francês odeia falar inglês, né, incrível, super difícil. O cara já olhou meio estranho para mim já, né, e aí ele perguntou assim para mim, pô, qual que é a ideia da startup de vocês? Eu expliquei brevemente, falei, que linguagem que vocês estão usando? Eu travei. Falei, como assim? Que linguagem? Que é isso? Né? Então, cara, eu me senti muito mal naquele momento. Falei, puta, o cara perguntou da minha empresa, do que eu estou fazendo de linguagem, eu não tenho ideia. Né? Então, a Jamelissa tem um conhecimento muito bom em relação a isso. Né? O trato que ela tem com o código, por exemplo, é fantástico. Enfim, a gente se complementa quanto a perfil de pessoas. Né? Eu acho que isso é o mais incrível. A gente senta e consegue chegar a partir de uma divergência numa convergência de maneira fantástica, com bastante conversa, dados, é uma pessoa super fácil de lidar, e aí eu conheci ela pelo Skype, isso que é o mais louco, né? Pô, Alisson, eu acho que esse seu exemplo real é uma grande lição para os nossos dias em relação à história da ideia de ouro, né? A ideia bala de prata. Né? Então, se a Melissa fosse nesse viés, jamais ela iria conversar com você sobre isso, né? Falando assim, como assim? O maluco lá do Brasil, que já tinha um monte de ideias sobre algo de viagem, aí eu vou conversar com ele sobre a minha ideia? Não, né? Ele vai roubar, ele vai não sei o quê, né? E quer dizer... A mentalidade deles é diferente em relação a isso. É incrível, cara. É incrível. O curioso não existiria, talvez, né? Se não fosse esse ecossistema empreendedor, né? Porque não é um desapego, é algo real, é algo calculado, né? É algo pensado, não é que a pessoa não liga para a ideia, né? Não, é que ela entende o caminho para ela que se desenvolva de uma maneira melhor, né? Exato, exatamente. Não, e assim, bateu muito espírito, acho que essa palavra define, né? E por mais que a gente nunca tenha se visto, o que me chamou mais a atenção era o mesmo nível que a gente tinha de empatia pelo tema, né? E aí foi o que eu falei lá atrás. É isso que une, é isso que conecta. Às vezes eu nunca vi uma pessoa na vida, mas a gente vai ter uma capacidade de complementação incrível. E para mim foi até melhor, né? Porque assim, eu não fiz nada com um amigo, com um familiar, você tem uma relação emocional envolvida. Então essa é uma grande... Eu só tive positivas relações com sócios, vamos falar dessa forma. Né? Eu nunca tive problema, de fato, porque a gente sempre teve essa linha de entendimento, né? Você está aqui para complementar, é isso. Isso, inclusive, até hoje me ajuda muito a manter uma relação de trabalho muito sadia e inovadora também dentro do ambiente de trabalho. Mas, enfim, e aí, depois de um mês, né, ela ficou super feliz, eu fiquei super feliz com o contexto de trabalho de um de outro. Ela falou, você não quer vir para cá, você entra como cofundador, porque a gente está começando agora, tem 1 mês e meio de operação. Você pega uma vaga de CMO, entra com veste, enfim, entra na sociedade da empresa. E a gente vem para Barcelona. Eu estou aqui em Estocolmo. O ideal, a gente estava fazendo plano estratégico. Em Barcelona, para vocês terem uma ideia, 2014 foi o pico de turismo aqui no Brasil, que foi a época de Copa do Mundo, que foi aqui no Brasil. A gente teve 6,6 milhões de turistas. Barcelona, sem nada, mais um ano comum, teve 18 milhões. Então, assim, o volume de gente que visita Barcelona é incrível, uma cidade de 2 milhões de habitantes. E a ideia que a gente criou é uma startup que mexia com inteligência artificial, que era basicamente para facilitar o consenso entre grupos de pessoas que queriam viajar juntas, né? Então imagina nós 3 aqui, a gente vai para Barcelona, o Renan quer ver jogo do Barcelona, a Júlia quer
fazer uma caminhada em Barceloneta e eu quero, sei lá, eu quero ir para o estádio ver basquete, né? Difícil ter uma conexão, né? Sempre com aquela briga, data, onde vai ficar, o que vai comer. Então é um aplicativo que a gente desenvolveu que basicamente pegava as referências de cada pessoa, os gostos, e elas criavam um roteiro que cabia em todas essas variáveis, né? E a gente começou a dar super certo, foi evoluindo. A gente mudou para Barcelona, eu pedi demissão, tipo, na sexta-feira, segunda-feira eu estava em Barcelona, foi uma coisa, assim, absurdamente rápida. E aí eu falei, cara, você é louco, meu. Você acabou de vir para Galway, faz 8 meses, 10 meses que você está aqui, você está saindo super bem, ninguém nunca imaginou que você ia ficar aqui na Irlanda. Falei, não, agora eu preciso ir. Né? Vou meter o doido aqui de novo e vou. Né? Pedi demissão, não tinha onde morar, nunca tinha visto a Melissa na minha vida. Né? Falei, o que eu estou fazendo aqui? Não sei onde eu vou ficar. Aí peguei um rosto durante 10 dias e corri atrás e achei uma casa, um apartamento para morar do lado da Sagrada Família. Né? Para quem não conhece, a Sagrada Família é um monumento maravilhoso em Barcelona e super turístico. Fui morar com 2 italianas, com a Kika e com a Fernanda. E foi super gostoso, né? Mas ela falou assim, Alisson, o apartamento é esse, o valor é esse por mês, assim, só que não tem móvel, né? E aí, quando eu fui para Barcelona, eu e a Melissa, a gente decidiu, vamos pegar um Prolabore. Mínimo a gente pega. Só que o Prolabore que a gente ia pegar mínimo de Barcelona, para o estilo de vida espanhol, dava tranquilo para você pagar um quarto dividido de uma casa e viver, né? E aí, falei, não, tranquilo, não tem problema ter móvel. Eu compro os móveis aí com o tempo, né? Não tem crise, não. E aí, o que tinha? Eu dormia num colchão, no chão, tinha um criado mudo que uma das meninas, a Kika, me deu, né, de bom grado, e minhas roupas estavam todas na mala. Esse era meu quarto, né? Não tinha mais nada. E aí, foi interessante, né, porque eu fui para Barcelona, achei esse lugar, depois de 10 dias, a gente tinha achado outras 2 pessoas para trabalhar com nós, uma pessoa ia ser o nosso programador, o CTO, e outra pessoa ia ser o nosso UX. E saíram da empresa depois de um mês, mais ou menos. Eles já estavam há um tempo trabalhando com nós. Um foi trabalhar no Facebook, outro conseguiu outra coisa. E eu e Melissa ficamos sozinhos, né? E aí começou a apertar um pouco de caixa. Enfim, quem empreende sabe, 1 milhão de motivos, começa a passar por situação difícil. E a gente falou, a gente precisa parar de pegar para o Labore, né? E aí foram 10 meses, quase um ano morando em Barcelona com esse quarto. Eu dormia no colchão do chão do quarto, porque eu não tinha mais dinheiro para comprar mais nada, né? Eu vivia basicamente das minhas finanças que eu tinha guardado no Brasil, mas já estava aqui, ó, aqui em cima, né? Não era nem na garganta, imagina euro, convertendo real para euro todo mês, para pagar comida, pagar aluguel. A gente devolveu a sala do coworking, a Melissa ia todo dia em casa trabalhar, né, na sala, né, de casa, e foi assim, né? Mas o que a gente evoluiu quanto a trabalho, metodologias de aprendizado, depois de 3 meses correndo atrás do mercado, a gente conseguiu trazer o Frederick Stelling, um dos primeiros programadores chefes do Spotify, um sueco. Ele falou, cara, quero trabalhar com vocês, achei a ideia super legal, fantástica. Ele entrou como cofundador também, pegou sua veste, nem salário queria. O que ele fazia em 10 horas de programação, outro programador nosso fazia em 150 horas, uma coisa assim absurda, né? Então foi muito legal, porque ele trouxe muito conhecimento para dentro da empresa, né? Mas enfim, uma série de situações foram acontecendo de desafios, né? Não só com a empresa, aqui com a família no Brasil também. O lado financeiro também apertou bastante, a gente estava desenvolvendo as funcionalidades que tinha uma previsão ainda para colocar no mercado que ia demorar, e a gente estava conseguindo ter caixa para fechar. Aí eu falei, Melissa, preciso ir para o Brasil, cara. Preciso ir para o Brasil, tem um monte de coisa acontecendo com a minha família lá, preciso estar por perto nesse momento. Eu passo 3 meses e volto para cá, né? É para dar uma respirada, enfim, até pela grana. E aí quando eu venho para cá, perto de ir embora de novo, aí, faltando 1 mês para poder ir embora do Brasil, eu encontrei um antigo chefe meu na rua, que trabalhou comigo na Pascoloto na época. Eu falei, pô, e o Eric lá, o pessoal, o Rodrigo, estão lá ainda, né? Óbvio, são donos societários da empresa, mas como que eles estão? Aí ele passou o WhatsApp do Eric, né? Eu falei, Ericão, como você tá, cara? É o Alisson, não sei se você lembra de mim. Trabalhei quando eu tinha 14 anos de idade. Ele que me contratou, inclusive, que fez minha entrevista. Ele falou, tô aqui em Bauru, cara, queria dar um abraço em você. Ele falou, vem cá. Isso era 27 de dezembro, depois do Natal. Eu fui tomar um café com ele, falei, tô trabalhando aqui com um startup, trabalhando agora
basicamente com essas frentes de inovação, bastante de metodologias ágeis, tecnologia. E falou, cara, a gente tem um pagou fácil, a gente está começando agora, o produto está indo para o mercado, tem bastante aí desafio, a gente tem uma série de oportunidades. E aí, quando deu 4, 5 dias depois, ele me ligou, né? Pô, você não quer fazer um trabalho de consultoria aqui para nós, cara? Acho que vai ser legal, você vai ficar mais um mês no Brasil aí, e você vai poder trazer bastante coisa de mercado que está acontecendo lá fora, para você trazer aqui para a empresa, vai ajudar bastante aí com uma consultoria rápida. E a coisa foi, eu falei, beleza, cara, pô, tô aqui, tô precisando de grana, né? Tipo, lá fora tá super difícil, vamos para cima. E aí, quando o tempo foi passando, né? Depois de 30 dias, falou, cara, não quer ficar mais 2 meses? Eu falei, beleza, vou ficar mais 2 meses. E foi ficando, né? Ficou ficando mais 2, depois mais 2. Ele falou, cara, eu vou segurar você aqui no Brasil. Você não quer entrar para a empresa, ser head de inovação, de produto. O que a gente conseguiu construir em 8 meses na empresa, trazendo metodologias diferentes, trazendo, enfim, um contexto de trabalho com uma visão de comportamento nova mesmo, do seu ponto de vista de experimentação, deu muito resultado, né? Óbvio que os desafios ainda são bastante consistentes, tem bastante coisa para ser desenvolvida ainda, muita coisa. Quando a gente fala de transformação digital, a gente não está transformando o computador, a gente está transformando a pessoa, então não tem data, né? Não é uma coisa que você põe ali no calendário e, na data X vai estar pronto. Enfim, para mim está sendo... tecnológica, né, Alisson? Por mais que você estava falando aí a respeito da cultura, da inovação, né, mas ela está extremamente alinhada ao desenvolvimento tecnológico, né, porque você vai numa linha de desenvolvimento com base na tecnologia que você tem ou na expectativa do que ela se tornará, né? Aí, a partir do momento que você tem outra já real ali funcionando, é a tal da mudança de pivotagem, né, na linguagem da Exatamente. Então, até puxando um gancho dessa palavra que você trouxe aí, para mim, assim, eu nunca tive problema em mudar, né? Para mim, eu sempre tive muito claro, se eu tiver foco, se eu começar, mas não fazer pela metade, começar e terminar, né, alguma coisa, saber que eu tenho um entregável, algo concreto que eu preciso alcançar, e se eu tiver resiliência ao longo desse percurso para poder não controlar, mas conseguir reagir da maneira adequada frente às situações do dia a dia, eu acho que isso faz toda a diferença, né? Mas eu acho que ainda tem um ingrediente fundamental, que é a paciência, né? Porque independente daquilo que você tem de foco ou de resiliência para o momento, você não controla o tempo, né? Às vezes o timing não casa, né? Você está aqui fazendo, trampando 20 horas por dia, focado, super resiliente, e a coisa não vai, não gera resultado, a demanda às vezes não está preparada, o mercado às vezes não está preparado, então tem que ter muita paciência. Então, essa palavra mudar para mim, ela nunca me causou medo, ficar assustado, muito pelo contrário, eu sempre vi ela de maneira positiva, não de pejorativa, né? Eu achava que sempre que a mudança ia trazer uma infinidade de coisas novas que até então eu estava super limitado quanto à condição de visão, quanto a conhecimento, quanto à oportunidade de crescimento. Então, mudar é uma necessidade, né? Para mim sempre foi uma máxima nesse sentido. Então, dentro do empreendedorismo, ela vive, para mim, ela transborda a vida dentro desse ambiente, principalmente, né? E essa escalada, para mim, sempre foi muito evidente, né? Tudo começa, então, lá quando você tem um interesse. E vai, né? Vira um hobby, você vira uma pessoa um pouco mais técnica, um especialista, dependendo da sua força de vontade, necessidade, talento, esforço, foco, resiliência, por aí vai, você tem capacidade de ser um agente transformador, né? Óbvio que não é de uma hora para outra. Então eu levo muito isso, né? Eu tenho muita vontade, eu sou muito curioso, como o próprio nome da empresa leva, de aprender coisas novas, ver coisas novas, mas tateá-las, né? Eu falo muito isso. A minha forma de aprendizado não basta ler um livro, não basta ter uma referência, né? Eu quero botar a cara, quero ver como que é, eu acho que só assim que eu vou aprender. Mas isso sou eu, né? Tem gente que, tem formas diversas de conseguir consumir um crescimento, aprendizado para qualquer tipo de assunto, né? Então, eu acho que hoje eu consigo ser uma pessoa especialista, um técnico, né, muito bom dentro dessa área de empreendedorismo, porque eu estou muito tempo, né, desde muito moleque, experimentando coisas diferentes. Quando eu estava na faculdade, tentei outras empresas também, fiz outras coisas digitais, venda de ingresso para festa de faculdade, lojinha para atlética, se envolvia com atlética, enfim, eu acho muito legal. Eu acho que isso cada vez mais vai ser presente na realidade profissional, né?
Hoje a gente no Labs da Pascoaloto, a gente tem 2 temas fundamentais para ser trabalhado, que é a inovação aberta, como que a gente vai colaborativamente para o mercado, encontrar soluções que possam agregar ao nosso dia a dia de trabalho, mas que principalmente disrupta, de alguma forma, o nosso modelo de negócio, né? A inovação aberta para nós é um pilar fundamental, porque a gente não tem uma expertise que às vezes o mercado tem, para nós muda o jogo, né? Agora a gente tem um desafio de inovação fechada, intraempreendedorismo. Uma empresa que tem 12 mil funcionários. Como que a gente faz todo mundo participar desse processo de inovação, né? Óbvio, isso tem que ficar muito claro no processo. Não é obrigatório que participe, e nem pode ser, porque não pode ser uma coisa forçada. Mas a gente tem que dar todo o canal e substrato, insumo, enfim, possibilidades totais possíveis para aquela pessoa que quer participar ativamente do processo tenha possibilidade, né, para que ele se sinta incluso de alguma forma. Eu acho que cada vez mais é o futuro dessa característica profissional, que é o intraempreendedorismo. É a capacidade que o colaborador, a pessoa vai ter de ver cenários diferentes. Ah, mas eu trabalho em RH, não é problema meu ter que fazer um contrato, isso é jurídico. Vai empreender. Não tem isso aí, não, né? Você é o jurídico, você é o RH, você é tudo. Você não sabe? Aprende, né? O Google está aí, você fazer contato no LinkedIn está aí, você procurar pessoas por aí, está muito acessível hoje, não tem desculpa, né? Está tudo ao nosso alcance, depende muito da sua própria força de vontade, da empatia, de novo, por aquilo que você quer fazer, né? Até a forma de pedir ajuda muda, né, Alisson? Aquela história do seu carro furou o pneu e você desce ali, puxa o celular e fica ali esperando, ninguém vai parar. Agora começa a tentar empurrar seu carro. Aí você vai ver que as pessoas param e te ajudam. Porque eu falo assim, não, agora ele está tentando. Exatamente. Eu acho que isso também reforça um pouco do que você foi falando sobre a sua jornada, né? O que possibilitou muitos aspectos dela e que também dá para puxar com a questão do empurrar o carro, que é o networking, que é uma palavra que a gente usa bastante no mundo dos negócios hoje, que é você conhecer pessoas e fazer com que esses contatos que você tem se transformem em negócios. Exato. Então, não basta você também conhecer, você tem que expor a sua necessidade, você tem que expor os seus projetos e tentar conectar isso com as outras pessoas, porque senão você vai conhecendo, mas ninguém vai conhecer o que você está fazendo, quem você é, para poder te ajudar de alguma forma, né? Então, acho que durante toda a sua jornada, tanto para conhecer a Melissa, quanto para depois, quando você voltou para o Brasil, sempre tem um agente que te ajudou a transformar, né? Ou algum contato que, quando você tinha 14 anos, foi ter um impacto super grande na sua vida hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Você sempre vai precisar de uma ajuda, vamos falar dessa forma, externa, né? Alguém que te dê um insight, alguém que te acompanhe, alguém que te mentore, alguém que seja uma referência. De novo, por mais que você seja uma pessoa extremamente qualificada, seja muito boa em relação a muitas coisas, multifuncional, multitarefa, você não é autossuficiente, né? Você vai precisar sempre do apoio de uma outra pessoa para você desenvolver alguma questão, para você escalar alguma coisa, né? Então, é fundamental a questão do network hoje em dia. E assim, não tem problema se você é uma pessoa extrovertida ou introvertida, não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver também de você ir eu quero trabalhar com tecnologia, vou visitar aqui um evento que está acontecendo de médicos, que não tem nada a ver com a sua... Network não é sair apertando mão, sair distribuindo cartão, né? É você conseguir de maneira muito sábia aproveitar os contatos que você tem, né? Tem um amigo meu esses dias atrás que vai perguntar, Alisson, estou abrindo uma empresa tal, indústria farmacêutica, não conheço nada. Eu falei, cara, não tenho nem ideia, não sei nem como que eu vou te ajudar nisso aí, né? Eu falei, tem um camarada meu que é dessa área, né? Deixa eu falar com ele lá e fazer uma ponte entre vocês. Então, assim, tem uma razão, você está buscando uma alternativa, uma saída para algum contexto ou questão que você não tem uma resposta, né? Você sair fazendo networking por fazer, fica vago, né? Não tem uma necessidade real do negócio. O networking verdadeiro, né, talvez a visão que a gente tenha é a do próprio mercado, né, porque como que o mercado funciona? É uma troca de valores, né, só que no caso do mercado, o valor é financeiro, né? E o network funciona da mesma forma, né? Você primeiro dá algo para receber algo em troca, né? E se você tentar realizar isso de uma maneira programada, vamos dizer assim, você não consegue,
né? Porque você, o Dale Carnegie já falava isso lá em 22, né? Os interesses genuinamente pela pessoa, que se eu for no Alisson, né, falar assim, não, eu vou colar nesse cara porque eu quero isso, eu preciso daquilo, então eu vou colar nele e ele vai fluir. Não vai, né? Não vai. Vai ser numa conversa aqui, que a gente assiste aqui, aí você ouve o Alisson falar de uma situação que ele enfrentou ou que ele está enfrentando, aí você fala assim, poxa, talvez eu possa ajudar com isso, né? Falou, Alisson, você falou lá e talvez isso aqui, e aí pronto. Aí a troca de valor começa a fluir, né? Exato, exato. Tem que ter uma condição de convergência, né? Se você não tiver uma condição de agir de fato um motivo, uma razão para conexão, ela acaba sendo vaga, né? A gente não consegue ir para lugar nenhum. Mas essa questão da mentoria é muito interessante, porque eu acho que é justamente esse apoio externo que vai ajudar você a subir de degrau para degrau, né? A hora que você sai ali do interesse, quando você parte para um hobby, quando você vai para a questão técnica, quando você vai para ser um especialista, um agente transformador na sequência. Para você subir esse degrau, você vai precisar necessariamente de uma referência para o próximo, né? Então é aí que você encontra a possibilidade de talvez se apoiar em algum conhecimento que você não tenha, ou de você, de alguma forma, complementar, mesmo que você não tenha aquilo e não quer ter, não tem problema. Mas você vai ter que se aliar a alguém que tem aquilo, entendeu? Não dá para você ter essa jornada sozinho. Mas, enfim, hoje nessa posição que eu ocupo na Pós-Coloto, para mim, é extremamente gratificante, porque eu consigo aplicar na prática tudo que eu aprendi até aqui, até hoje na minha vida, na minha carreira, né? Eu falo muito para a galera também, a gente não tem profissionais, a gente tem pessoas, né? Então trate muito bem, porque não é porque a pessoa atravessa a porta da sua empresa, ela é teu funcionário, pelo contrário, ela vai continuar tendo problema pessoal das 8 às 18 horas, né? Às vezes é filho, um problema de família, saúde, é normal que isso aconteça, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e saber muito bem como tratar essas pessoas que estão à nossa volta, né? A questão do ambiente, uma governança corporativa que te dê liberdade, que te traga, te envolva de alguma forma no dia a dia de trabalho, para mim é fundamental. É muito legal ver isso dentro da Pós-Coloto, isso me deixa muito contente e confiante de trabalhar, porque é um ambiente onde a gente trabalha muito a cultura da experimentação, né? Então não tem essa questão de, pô, não vai fazer isso porque tem um risco de dar errado, né? Acho que isso é um contexto muito importante para cada vez mais trabalhar essa evolução da digitalização, da transformação cultural. Você não punir pelo erro, né? Você tem que punir, na verdade, aí pela demora de algum ajuste, né? Você está perdendo aí recursos de alguma forma porque você está persistindo naquela coisa de ver que não dá certo, né? E naturalmente precisa também de uma liderança que trabalhe muito com a gestão, né? Então, acho que hoje são 3 pilares fundamentais aí de trabalho no meu dia a dia, que com certeza toda essa jornada me trouxe como aprendizado, né? E é o que eu falo, né? Eu acho que assim, não tem uma ideia, não tem não existe má ideia, existe má execução, né? Então, é óbvio, para você chegar a uma execução que seja orientada para o perfil pro ideal do seu nicho de mercado que você vai querer trabalhar, é uma questão de tempo, né? Você ir aprendendo, você trabalhando cada vez mais eles. Mas, enfim, hoje nessa posição que eu ocupo como na frente de inovação em produto, é um momento que eu consigo trazer todos os aprendizados, né? Desde o marketing, posicionamento de marca, inteligência de mercado, precificação, produto, trabalhar contexto de inovação aberta, o intraempreendedorismo, a questão cultural, a questão da inteligência emocional com as equipes. Eu fico bastante feliz aí de poder aplicar tudo isso no meu dia de trabalho, né? E aí, ver a cidade se desenvolvendo nessa frente também é mais legal ainda, né? Eu saí daqui com 17 anos de idade, estou voltando agora, voltei com 27, 28, com 29, agora faz 2 anos que eu voltei. Então, ver tudo isso acontecer em 10 anos, óbvio, tem muita coisa para ser desenvolvida na cidade, a gente tem muita oportunidade, mas o que falta é botar a mão na massa, né? O pessoal ser menos discurso, ser mais entregável, ter menos a questão de ego. Eu sinto que existem pessoas cada vez mais movimentando tudo isso, né? É super gratificante ver, por exemplo, o Renan, sempre tem alguma coisa, tá lá o Renan, você vai aqui, tá lá o Renan, né? É um cara super envolvido, se dá bem com o mercado como um todo, pensa no produto, não pensa no entregável, né? Pensa no problema, pensa na solução, não fica com ego. Acho que isso que ajuda muito a conectar as pessoas, conectar as ideias, né?
E para mim isso é o mais legal dentro desse mercado da startup, né? Não tem hora ruim, entendeu? Não tem porta fechada na sua cara, não tem informalidade, não tem ego, né? Pô, vamos aí, fala da ideia, deixa eu criticar, vamos achar uma solução, vamos colaborativamente desenvolver alguma coisa. Então, esse é um aspecto do novo mercado de trabalho que sai dessa indústria clássica, e ainda assim, óbvio, né, precisa provar muita coisa ainda quanto a entregáveis também, né, quanto a resultado. A gente tem muita startup que nasce, eu acho isso fantástico, porque eu prefiro falar, não foram 9 startups que morreram das 10 que tentaram, mas foram 9 oportunidades das pessoas que tentaram fazer alguma coisa para provar que daquilo tinha uma oportunidade, né. E boa parte das startups, ela não morre porque o produto é ruim, ela morre por uma dificuldade de gestão, às vezes, societária, né. A primeira coisa que a gente fez quando foi abrir o Curioso, a gente não foi tolo, né? Falou, pô, a gente não é o revolucionador. Isso que a gente está querendo fazer, já existiram 20 que quiseram fazer e tem mais 20 tentando fazer, né? Eu acho que esse é uma grande diferença do mundo, da realidade que a gente vive hoje de startup. Toda hora tem um concorrente que nasce, né? Toda hora, toda semana você descobre alguém que faz igual o que você está querendo fazer, com pequenas diferenciações. Mas o que vai fazer a diferença é a aplicação, né? A execução daquele negócio. Então, é legal, porque você vê essa competição, essa ânsia pelo mercado de desenvolver coisas novas, de solucionar problema, ela traz uma ressignificação para o ambiente do negócio, né? Então, você tem uma característica muito mais fácil hoje em dia, muito mais acessível, para aquela pessoa que está dirigindo o carro e vê um problema na frente dela, fala, puta, olha, isso aqui é uma puta de uma ideia. Ela tem total hoje capacidade ferramental, principalmente de acessar disponibilidade de ferramentas, metodologias, de colocar aquilo em prática minimamente, né? Então, eu fico feliz porque eu vejo esse movimento mais acelerado cada vez mais no mercado, né? Então, acho que depende muito da posição da pessoa. Se ela tiver afim, ela vai conseguir chegar em algum lugar, você não tem a dúvida, né? Óbvio que no meio desse caminho vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter barreira, vai ter não. Mas se ela aplicar de fato um esforço, ter esse foco, essa resiliência, essa paciência, ela chega em um momento de um entregável muito importante para aquela jornada dela. Isso aí é como você bem falou durante toda a trajetória aí, né? É uma escada, né? E às vezes as pessoas querem já lançar uma coisa e ficar milionário em um mês. E não vai ser, porque ele leu que o Zuckerberg largou e hoje é bilionário, então esse é o caminho, né? Até no webinário com o Edgar, né, que nós estávamos conversando aqui, ele falou, porque o perdedor não escreve livro, né? Então aquele cara que fez a mesma coisa que ele, mas faliu e hoje... sei lá eu que fim levou, ele não escreveu um livro contando como eu fracassei, né? Eu fiz Exato. assim. Então não tem. Tem que romantizar, tem que desromantizar. Porque o negócio, assim, não é pastelaria, que você vai ali e me dá um de frango, entendeu? Não é rápido o negócio assim. Então tem que desromantizar, porque requer esforço, requer um ambiente de alta pressão, do ponto de vista de você não controlar nada e precisar conseguir ter capacidade de conectar tudo isso, entendeu? São várias frentes de trabalho. Mas também, assim, não é um bicho de 7 cabeças, porque se você conseguir ter o pensamento que é uma constância que você tem que ter para crescer, você tem um entendimento, você tem o pé no chão de entender que a coisa não vai vir a curto prazo, o aprendizado é a jornada em si, você vai longe. Você vai longe. Né? Eu acho que, assim, tudo começa de você colocar no papel qual que é o meu objetivo em empreender. Eu quero resolver um problema. Vai embora. Vai para cima que vai dar certo. Agora, eu quero ganhar dinheiro, quero ficar rico. Pode ser que isso dê certo também, né? Dependendo daquilo que você vai colocar. Mas te garanto que a porcentagem de sucesso é bem baixa. Né? Então, olha, só aproveitando esse insight seu, nós estamos caminhando aí para o nosso final, até você tem outro compromisso, como você já nos reportou, né? Mas tem uma colocação aqui do Fábio Lapuente que eu acho que deve ser algum amigo seu, né? Porque você colocou ali que gosta muito de viajar e tal, e falou, e nas férias, o que você faz? Fabião, cara, um parceiraço ele. Tá trabalhando com a gente lá no Sucesso do Cliente na Pascoaloto. O cara tem uma carreira incrível aí também, trabalhando já com várias frentes da área administrativa, negócio, estratégia. E eu acho que isso que é mais legal, né? Quando você tem pessoas que te complementam, eu acho que o Fábio é incrível nesse sentido, porque ele complementa não só a equipe, mas também a forma como a gente pensa sobre o negócio. Né? Eu acho que
A gente tem que ter essa horizontalidade aí de trabalho no dia a dia com as pessoas que estão ao nosso redor. A hierarquia, nesse sentido, só faz mal, né? Ela tenta impor alguma pessoa diante de uma hierarquia que tem que tomar uma decisão, mas muitas vezes é a própria galera que está na execução do dia a dia que tem a capacidade de resposta muito melhor, né? É legal. Valeu aí, Fabião, por estar assistindo aí, cara. Pô, cara, eu amo viajar, né? Inclusive, até eu tô de férias essa semana. Peguei 5 dias de férias agora. E aí, ontem, eu vim esse final de semana para Sorocaba, né? Respeitando Olha que aí. prazer. Ele de férias falando com a gente aí sobre empreendedorismo, sobre o trabalho, né? Isso é que é o funcionário exemplar, né? É isso. E aí eu falei, não, eu vou na espontaneidade, né? Tenho 5 dias, alguma coisa eu vou fazer. Eu vou pra praia, ficar isolado, vou para um hotel fazenda. Só não quero ficar no apartamento, né? Não quero ficar dentro de casa, né? E eu acabei de mudar, minha casa tá uma bagunça. Você mudou essa semana retrasada, um mês passado aí, né, Renan? Você sabe, né? A dor de cabeça que é o negócio, cara. E aí venderam o apartamento que eu tava morando lá, eu tive que mudar as pressas, né? Minha casa tá só caixa, pilha de caixa. Falei, quer saber? Tchau, isso aqui eu arrumo depois, eu vou, vou pôr o pé na estrada. E eu vim para Sorocaba ver uns amigos aqui, eu falei, daqui eu vou para praia, né? Pegar enfim, um hotelzinho, um quarto aí, um hotel, um flatzinho. E aí começa a me chover, né? Então, 6 meses que não chove. Aí o que eu faço? Tô preso em Sorocaba, não sei se eu vou para frente, para praia, se eu volto para Bauru, tô aqui na casa do meu amigo, né? O cara falou, é para você passar de sábado para domingo, já tô na terça. O cara vai me expulsar daqui já. Tá aí o empreendedorismo da vida real, né? Até as férias Exatamente. surge ali o imprevisto e tem que ir inovando. Aí eu falei, não, eu vou. Aluguei um hotel aí, aqui em Paúba, puta, lugar super tranquilo para relaxar, eu adoro natureza. Para mim é um hobby, um ambiente para mim que faz energiza muito, né? Me traz uma paz, me traz um momento de reflexão, de autoconexão, super legal. Então, eu curto muito viajar, gente. Eu não tenho esse medo, essa dificuldade de falar, putz, mas eu vou viajar sozinho, né? Porque eu tô de férias, né? Ninguém mais do dia a dia do meu trabalho, enfim, das pessoas próximas de férias. Mas eu adoro, cara, adoro botar o pé na estrada, adoro viajar de carro, adoro tirar foto, eu vou parando, adoro a paisagem, vou tirando foto, enfim, é o que eu costumo fazer nas minhas férias aí, e tentar organizar um pouco de alguns temas que eu gosto, né, empreendedorismo, enfim, tô lendo umas coisas novas aí, alguns negócios novos, eu tenho um grupo de amigos da faculdade. Todos nós fizemos administração, óbvio, e a gente ama também falar de empreendedorismo, e sempre tem uns doidos lá, né? Vamos fazer um Zoom aí daqui 15 dias, cara, tem uma ideia aí, vamos trocar uma ideia, hein? Vamos falar. E aí a gente tem um papo agora semana que um amigo meu veio, tem um negócio aí pra gente fazer junto, hein? Falei, vamos lá, vamos ver. Então, cara, tô sempre assim nas férias antenado também, eu gosto muito de me atualizar em relação ao mercado, eu gosto muito de política, apesar de não tomar frentes, né, e infelizmente a gente está numa realidade que política é uma palavra pejorativa, é muito levada para o lado negativo, mas eu gosto muito desse tema, né, da forma conceitual como é trabalhada. Psicologia eu venho me aprimorando cada vez mais também, é um tema super relevante para mim, o pessoal do trabalho que eu tenho contato também, tem um monte de advogado lá, a Ju, que é minha parceira de trabalho, a Isa também, são psicólogas excelentes, e estar rodeado de pessoas que têm essa expertise ajuda você a ficar com a chama mais acesa ainda, né? Então, é um tema que eu venho trabalhando e estou bastante imerso durante essas férias aí. Trouxe uns livros para ler aí. Eu acho que não vou conseguir ler nem metade, né? Freud é uma coisa super fácil, né? Tranquila de digerir. Vamos ver. Uma horinha acaba já. Mas eu gosto de ficar tranquilo, cara. Eu sou uma pessoa mais caseira, mais tranquila. Até porque o momento que a gente está vivendo também não tem muito o que fazer, né? A pandemia veio com tudo aí, é um momento super triste para todo mundo, né? Todas essas mortes, esses casos, a desorganização que a gente está. É super triste a gente passar por um momento como esse. É bastante, não só assustador, mas também frustrante, né? E a gente ser incapaz aí de querer fazer algumas coisas, ajudar e não consegue, né? Por discordância política muitas vezes. Mas, enfim, né, torcer para que isso acabe logo aí, o mercado
não só o mercado, mas todo mundo foi muito afetado por esse momento. Graças a Deus, na pós-colota, a gente conseguiu trabalhar muito bem as questões estratégicas, a gente conseguiu se antecipar muito a essa digitalização, a esses sistemas de inovação. A gente está com uma cabeça muito aberta e pensando muito no cliente, né? O cliente, sem dúvida, é a pessoa que senta na cadeira central, né? E para quem empreende, o Fábio também, que empreende, aí ele pode falar super bem disso aí. Na era que a gente vive, cada vez mais o indivíduo tendo o poder de escolhas de qualquer coisa, se ele vai, desde uma escolha, se ele vai usar o wallpaper do WhatsApp dele preto ou branco ou verde. Então, o poder de customização hoje está muito grande, né? Você conseguir ter uma linha operacional que você atenda de maneira equilibrada e constante todo tipo de desejo do cliente hoje é um desafio gigantesco, né, para as empresas. Então, a gente conseguiu internalizar muito esse espírito, né? Então, graças a Deus, vem sendo um ano muito legal para o pós-coloto, de posicionamento, crescimento, das coisas que a gente vem fazendo de inovação para a empresa, para o mercado, para os seus clientes internos, para a população também como um todo, com esse momento social que a gente está passando. Então, a gente está muito atento nesse sentido, né? Então, tá bem legal a forma como a gente está se desenvolvendo, acelerando ao longo desse ano, né? Cada vez mais aí conseguindo trazer profissionais também, pessoas excelentes para perto. Mas é isso aí, pessoal. Bacana. Gente, está chegando ao fim do nosso webinário de hoje. Queria começar agradecendo ao Alisson pelo tempo dele, por todo esse bate-papo, os conhecimentos, um pouco da sua história, incentivam muitas pessoas. Eu acho que a gente leva lições chaves de como a gente tem que, não tem que, né, mas como a gente pode seguir a nossa trilha, da nossa carreira, a nossa vida, e até puxando agora nesse finzinho do saber que a gente também é humano, que a gente tem que dar uma pausa e focar também nas coisas que fazem bem pra gente. Exato. Ninguém aqui é robô, né? Mas, antes dos agradecimentos finais, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês os nossos próximos webinários, e até como a gente comentou sobre Bauru aqui, convidar todos a assistirem a Maratona Digital do Inova Bauru, que vai ocorrer 5, 6, 8 e 9 de outubro, né, Renan? E até quando a gente vai dar uma pausa nos nossos webinários quinzenais para dar o espaço para a maratona, mas que a gente volta no dia 21 de outubro com o Henrique Cardim. Renan, se você quiser falar um pouquinho mais sobre a maratona. Exato, essa é mais uma iniciativa que eu tive o prazer de auxiliar, né? Como o Alisson colocou ali, eu consigo estar em alguns locais, e isso tem ajudado bastante a nossa cidade nesse aspecto do empreendedorismo, né? A prefeitura, recentemente, além de assinar o convênio com o Instituto Êxito de Empreendedorismo, que é o maior instituto da América Latina que trata do assunto, né? Fundado pelo Janguier Diniz, pelo João Kepler, pela Carol Pfeiffer, e entre vários outros aí grandes empreendedores, Geraldo Rufino, né, entre outros aí do nosso país, cujo objetivo é levar o empreendedorismo como uma solução, né, para os nossos diversos problemas, né, fomentar esse empreendedorismo, né, então é que principalmente os estudantes, né, principalmente os alunos de escola pública, né, para que eles possam ter aquilo que o Alisson teve e que nos reportou aqui, o quanto isso enriqueceu a jornada dele, né, desde a escola teve aula de empreendedorismo e vários alunos não têm acesso a esse tema, né, por mais que pareça tão em voga e pareça tão fácil, né, muitos não têm acesso, e aí por meio do Instituto ele consegue disponibilizar isso, né, então a prefeitura fez esse convênio já, são mais de 300 cursos na plataforma, e junto desse processo todo tem a Inovativa, né, a Inova Bauru, que é um hub de inovação da prefeitura, junto com a STT, né, a Pascoloto com certeza também, o Leves ali está envolvido e ajudou em vários aspectos ali, né, e então eles lançaram essa maratona, que é justamente para desenvolver todo um trabalho, né, que foi baseado também naquilo, na capacitação que nós lançamos aqui, né, antes do Histórias de Empreendedor, nós lançamos o Capacitação em Foco, e eles observaram aquilo e falaram, poxa, isso é importante para a nossa cidade, né, a nossa cidade precisa superar essa crise e esse conteúdo vai agregar demais, né? Então nós conseguimos aí trazer junto com a prefeitura nesse projeto da InSocial, o João para trabalhar a produtividade em home office, nunca não tanto em voga como no cenário atual, né, com várias empresas anunciando que adotaram em definitivo, outras pelo mínimo até dezembro do ano que vem e por aí vai, né. A questão da transformação
transformando os problemas globais em soluções regionais, com o Carlos Coan, que trabalha aí com inovação, com as TARTs e entre outras empresas mais, né? O Dante, que foi meu professor de pós-graduação, né? E hoje trabalha com essa questão de liderança e vai trabalhar muito isso, né? Como o Alisson agora tocou aí no final, né? Nós estamos vivendo um momento delicado, um momento complicado, e as lideranças talvez nunca tenham sido tão cobradas, né, ou tão pressionadas em relação a isso, né? Que sempre houve a figurinha, né, do chefe e do líder, e o líder sempre foi aquele puxando. E aí, como é que você puxa num cenário como o atual, né? Que aí você não está trabalhando só a questão do que a empresa precisa, né? Você está trabalhando o que as pessoas precisam, né? E o Maurício Santos com a questão do meio de pagamentos digitais. Talvez todos aí vocês já estão recebendo mensagens dos seus bancos, cadastra aqui o Pix, e aí, ó, o Pix está chegando, põe aqui a sua chave, faz com a gente, e que raio de Pix é esse, né? E aí o Maurício vai trabalhar não só o Pix, mas como funciona esse nosso mecanismo financeiro aí, que o Alisson deu também uma pinceladinha aí em relação ao Pagou Fácil da Pascoaloto, né, que passa um pouco por todo esse cenário financeiro brasileiro, que como diversas outras áreas, não é tão democrático assim, vamos dizer, né, Alisson? Exato, exatamente. A gente tem um desafio grande com o Pagou Fácil, que é tornar a experiência do usuário cada vez mais simplificada, sob o ponto de vista de pagamento de contas, né? Não interessa se é uma conta que está atrasada ou se vai atrasar ainda, enfim, a gente tem um desafio grande porque a gente sabe que o contexto, quando a gente olha para o mercado como um todo, a gente tem perfis diferentes, né? Então, foi o que eu falei agora há pouco. Acho que o grande desafio hoje das empresas, com a vinda da pandemia principalmente, é conseguir criar uma conexão entre o mundo digital e o mundo humano mesmo, o dia a dia, o offline, que independente da forma como você escolha essa interação, você tem a capacidade de ter essa sinergia, né? Então, acelerar o digital agora é fundamental, justamente por a gente ter cada vez mais aí essa questão da customização do indivíduo muito latente, né? Pagou Fácil, é super legal ver a história dele, como ele vem se desenvolvendo, como ele vem crescendo, o potencial que ele tem ainda de crescimento, né? Olhando sob o ponto de vista de futuro mesmo do mercado financeiro, com vinda de Pix, com vinda de Open Banking, com vinda de uma série de outros temas fundamentais aí para trazer mais flexibilização, adaptação, melhoria do ponto de vista de experiência do usuário. A gente está super ligado, né? Pagou Fácil, um braço para o Pascoaloto, focado no B2C, né? Focado na experiência de como ajudar as pessoas a manter as contas em dia. Está sendo super legal passar por essa experiência com toda a equipe. A galera lá, na nota 1000, né? O pessoal é muito bom que está à frente, a equipe toda. Está sendo bem interessante enfrentar esses desafios no dia a dia. Bacana, e se você quiser saber um pouco mais, tanto sobre a Curioso quanto sobre a Pascoaloto, podem acessar as redes sociais deles, ficar por dentro das novidades. E a gente queria finalizar falando aqui para vocês que estão no chat o link do Inova Bauru, para vocês se inscreverem e conhecerem um pouco mais. E também agradecer ao Alisson, novamente, pelo seu tempo. Esperamos contar com a sua participação de novo numa próxima oportunidade e desejar muito sucesso a você, a todos os seus projetos e que a gente possa se cruzar por aí ainda. Sem dúvida, Júlia. Renan, obrigado vocês aí pelo convite, pelo tempo de vocês também, pelo bate-papo super gostoso, foi super legal, de maneira super informal, super descontraída. Eu tenho uma história aí de carreira super legal, mas tenho certeza que tem gente aqui que tem outras tão legais quanto, usando aquela referência que você trouxe no começo, né? É super importante estar em contato com essas histórias, com essas realidades, porque isso nos ensina muito, né? Isso complementa muito a nossa forma de ver, se desenvolver. Acho que isso é uma característica que todo empreendedor tem muito forte, né? Você sempre tem humildade suficiente para entender que uma outra pessoa, uma outra realidade pode trazer uma visão, um aprendizado novo para você, né? Então, pessoal que está assistindo aí, queria agradecer o tempo de vocês, queria agradecer a vinda aí, vocês, enfim, ficarem dedicados durante esse período aí para assistir, enfim, meus contatos ficam à disposição, agradecer o pessoal do Pagou Fácil que está aí também, da Pascoaloto, que veio apreciar, a Bel, o Fábio, enfim, a turma toda. E estou à disposição, pessoal. Meu LinkedIn lá é o Alisson Goulart, @Alisson Goulart, meu e-mail é o agoulart@pascoaloto.com.br. A gente tem o nosso Labs lá também, tem uma série de
frentes que a gente vem desenvolvendo muito forte agora dentro da Pascoaloto, principalmente olhando agora o intraempreendedorismo, olhando um pouco mais aí dessa questão da inovação fechada. A inovação aberta também está de portas aí, super abertas para vocês conhecerem um pouco mais as startups, o nosso processo, o que a gente está procurando, o que a gente está fazendo, enfim, ou se você tiver alguma ideia aí também que queira de alguma forma buscar parceiros de maneira colaborativa, desenvolver coisas novas para o mercado, a gente está super à disposição. Valeu, gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Alisson. É sempre um prazer poder trocar essas palavras com você, conhecer a sua história, né? E com certeza muitos ainda se inspirarão nela e também nas outras, e assim compor as suas próprias histórias, né? Esse é o objetivo desse projeto e você resumiu ele de uma maneira muito exemplar. Muito obrigado realmente pelo seu tempo, disposição, e seguimos em frente e em frente sempre. Isso aí, gente. Valeu. Um abraço para vocês, uma boa semana. Tchau, tchau, gente. Não se esqueçam de assistir os últimos vídeos que estão aqui da série do História de Empreendedor, o Capacitação em Foco, e estamos de volta no dia 21 de outubro com o Henrique Cardim em Transformação do Empreendedor pela mentoria. Tá bom? Boa noite e tchau, tchau para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até mais.